Oi, gente, tudo bem? É muito bom poder conversar, né, um pouquinho com vocês novamente, revê-los, mesmo que seja assim, né, de longe, para que a gente possa matar a saudade mesmo, né, e também continuar, né, nossa vida de alguma forma. Nós não estamos vivendo normalmente, né, nós não vamos fingir, achar que está tudo bem, não está, realmente a gente está enfrentando alguns problemas sérios com relação a essa pandemia, não é só aqui no Brasil, né, é algo generalizado, mas de alguma forma a gente precisa se manter firme, tentar, né, viver normalmente, né, na medida do possível, a gente precisa fazer isso. E uma das formas, né, que nós podemos utilizar para tentar viver nossa vida normalmente é continuar os nossos estudos. É por isso que eu admiro, né, e eu tenho dado muito crédito com relação a essa iniciativa do Sistema Positivo, de ter trazido aulas online para vocês, para que vocês possam acompanhar, né? Isso é muito bom, porque aí vocês conseguem estudar um pouquinho os conteúdos que nós estaríamos vendo em sala de aula se nós não tivéssemos parado e dado continuidade aos estudos, né? Essa onda vai passar, se Deus quiser, e nós vamos poder voltar aos estudos presenciais, mas enquanto isso não acontece, é importante que você foque, né, naquele seu objetivo para vocês no terceiro ano, né, que essa palavra vai direto para vocês especificamente. É importante que você tenha esse foco, tá certo? Isso vai passar e a gente precisa tentar viver normalmente ainda, apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando. E para o conteúdo de biologia, né, o que vocês viram? Percebi que lá no Sistema Positivo de Ensino vocês começaram a ver reino plantae. E era exatamente isso que nós íamos ver em sala de aulas, né, se nós estivéssemos em sala. Então, para começar a adiantar um pouquinho esse conteúdo, a gente começar a ver esse conteúdo aqui, né, eu trouxe aqui, abri aqui a apostila de vocês, justamente nesse conteúdo que vocês viram no Sistema Positivo de Ensino aqui, a partir da página 46, né, que introduz aqui o reino plantae. Nós vimos por último o reino fungi, lembram? A gente ia fazer uma atividade de experimento, eu não esqueci, viu? Do experimento que nós vamos fazer em sala de aula, quando nós voltarmos, assim que nós voltarmos, nós vamos fazer essa atividade experimental sim. Guardem o material que vocês compraram pra gente fazer, mas até lá nós vamos dar continuidade ao conteúdo, que é agora o último reino que nós vamos ver, que é o reino plantae. Vamos fazer agora uma introdução a esse reino. As plantas estão presentes em praticamente todos os ambientes terrestres, né? Assim, a gente consegue ver plantas em todos os ambientes. A gente vê os ambientes terrestres principalmente, mas a gente também tem plantas aquáticas, certo? Algumas espécies também são encontradas em ambientes aquáticos. Ao realizarem fotossíntese, convertendo energia solar em energia química, elas podem transferir essa energia na forma de alimento para outras espécies, além de disponibilizar oxigênio para a atmosfera. Sem as plantas, a atmosfera e o clima da Terra seriam bem diferentes. Só uma observação aqui com relação a essa última frase, certo? Quando nós vimos as algas marinhas, lembram? Nós vimos que elas são as maiores produtoras de oxigênio do planeta, né? As plantas, elas têm uma contribuição, mas a gente viu a questão da respiração das plantas, nós vimos isso, e nós sabemos que as plantas, elas têm uma contribuição, né? Elas deixam o ambiente mais arejado, elas liberam oxigênio na atmosfera, mas quanto à questão da quantidade de oxigênio, nós vimos que as algas marinhas, elas são as principais produtoras de oxigênio atmosférico, certo? E aí nós vamos entrar aqui nas características gerais e sistemáticas das plantas. A primeira característica que nós vamos ver das plantas é a questão das células. Como são essas células das plantas? Assim como as células dos fungos e as células dos animais, as plantas também possuem células eucarióticas.
certo? Então, elas são indivíduos eucariontes porque possuem células eucarióticas. Significa que o seu núcleo é verdadeiro, ela possui um núcleo que envolve o seu material genético. As plantas, elas são pluricelulares, elas têm muitas células e elas são autótrofas, não é? Como a gente sempre diz, produzem o seu próprio alimento através de um mecanismo altamente complexo que é a fotossíntese. As células vegetais apresentam algumas particularidades, como presença de parede celular celulósica, vacúolo e diferentes tipos de plastos. Essa parte aqui é só uma revisão. Na verdade, vocês já viram isso no primeiro ano, certo? Vocês viram no primeiro ano que as células vegetais, elas são formadas por organelas específicas, né? Elas vão ter núcleo e ela tem vacúolo e também vai ter os plastos, né, que nós vamos chamar de diferentes plastos. Um deles, que é o principal aí, que está relacionado à produção de alimento pelas plantas, é um plasto chamado de cloroplasto. Lembram dele? É o cloroplasto que vai aí garantir a fotossíntese das plantas. É nele, nessa organela, que acontece a fotossíntese. Então, entre eles, destacam-se os cloroplastos, estruturas que se encontram nas paredes, nas partes expostas à luz, principalmente em folhas e caules jovens, e são repletas de uma molécula especial chamada de clorofila. A clorofila vai ser uma molécula essencial aí na fotossíntese. Pigmento que capta a energia da luz solar, para que as plantas façam fotossíntese. Ok? Então, existe aqui a estrutura da célula, como vocês podem ver. Nós vamos ver aqui a célula de um vegetal, só para revisar. Vocês já viram isso no primeiro ano. Essa célula tem um núcleo, né? Ela tem vacúolo central, ela tem o citoplasma ou citosol, ela vai ter cloroplastos, que vão ser essas organelas que são verdes, né? Porque contém clorofila, a mitocôndria, aquela organela que vai ajudar a célula na produção de energia, vai ter aí também retículo endoplasmático rugoso, ou não granuloso e granuloso, e nós vamos ter ribossomos, que são aqueles produtores de proteínas que nós já vimos, né? Eles podem estar soltos, livres no citoplasma, ou eles podem estar aí agregados ao retículo endoplasmático granuloso. E além disso, além da membrana plasmática que vai envolver tudo isso, as células das plantas, elas também vão ter uma parede celular, uma parede que está fora, né, na parte externa da membrana plasmática, que é essa parte verde aí que a gente consegue observar na imagem. Essa parte verde é uma parede celular e ela vai estar aí formando um esqueleto, vamos dizer assim, para as células das plantas. Então, os tecidos vasculares, aqui nesse quadrinho, formam os vasos condutores por onde as seivas circulam nas plantas. A seiva bruta é composta principalmente de água e sais minerais absorvidos pelas raízes do solo, e a seiva elaborada é formada sobretudo por glicose produzida na fotossíntese. Certo? Então, neste quadrinho a gente consegue ver um pouquinho o que significa tecidos vasculares, né, das plantas, e as diferentes células vegetais, elas formam vários tipos de tecidos e órgãos, como folhas, raízes, caule, flores, frutos e sementes. A presença desses diferentes órgãos e de tecidos vasculares que transportam água e nutrientes são os critérios utilizados para a classificação das plantas. Então, observe. Quando a gente vai classificar a planta, nós vamos observar aí os tecidos que elas vão ter, a classificação e a organização desses tecidos, para a gente poder utilizar isso como critério de classificação de plantas, tá certo? Então, existem plantas que são avasculares e plantas que são vasculares. As plantas avasculares são aquelas que não possuem vasos condutores, esses vasos que transportam água e nutrientes.
Já as plantas vasculares são aquelas que possuem esses vasos. Mas você pode me perguntar o seguinte: como é que as plantas avasculares elas conseguem transportar os nutrientes de um lado para o outro, de uma célula para outra? Então a resposta é o seguinte: as plantas avasculares elas são muito pequenas, então elas transportam a água, os sais, os nutrientes de célula a célula através de um processo chamado osmose, tá certo? Elas fazem isso. Então, que tipo de planta é essa? É um grupo de plantas específicas chamada de briófitas, que são plantas bem pequenininhas, tá bom? As outras plantas, elas são vasculares, os outros grupos de plantas são vasculares. Olhem para esse quadro, nós vamos ter aí as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, quem desses 4 grupos de plantas que existem é avascular, não tem vasos condutores e mandam os seus nutrientes de célula a célula, meio via osmose. Quem faz isso é as briófitas, as plantas pequenininhas, aquelas primeiras ali. Enquanto que pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas são plantas vasculares. Certo? Continuando o texto, as plantas muito provavelmente evoluíram de uma alga verde. É por isso que tem nessa imagem aí uma alga verde como um ancestral. Observe no cladograma do lado os principais grupos de plantas e algumas de suas características, né, que foram aparecendo aí. A gente vai comentar sobre elas depois. Então, gente, essa foi uma introdução, né, a respeito das plantas. As plantas são organismos grandes, geralmente, né, são macroscópicos, não são seres microscópicos, como a gente viu os outros organismos anteriores, né, os fungos, os protozoários, as bactérias. As plantas, elas são macroscópicas. Mas aí nós vamos ter aqui características específicas delas. Elas possuem células eucarióticas, elas são seres autótrofos e elas são pluricelulares. E dentro dessas células que a gente chama de autótrofas, existem organelas, que nós vamos chamar de cloroplastos, que são aquelas organelas que vão garantir que a planta ela faça fotossíntese. Além disso, existem outras organelas também dentro das células que são importantes, né, que nós revisamos. E, para finalizar, nós vamos ver aqui nessa página 46 que existem plantas avasculares e plantas vasculares. Aquelas que são avasculares, elas não possuem tecidos vasculares, não têm vasos que conduzem o alimento de um canto para o outro. Essas plantas elas vão se alimentar através de osmose, de célula a célula, enquanto que as plantas vasculares elas possuem vasos condutores de seiva e, nesse caso, elas vão distribuir os alimentos dela através desses vasos. Quem é o grupo de plantas que é avascular? Aquele grupo chamado de briófitas, enquanto que as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são plantas chamadas vasculares por terem vasos condutores, tecidos vasculares, tá bom? Então é isso, até a próxima. A gente se vê, vamos continuar nossos estudos. Não deixe de fazer as avaliações do sistema positivo, né? Essas avaliações são um pouco maior porque eles já passaram todo o conteúdo para vocês, mas nós vamos ficar vendo agora pouco a pouco para a gente poder fixar melhor e entender um pouco melhor cada parte desse conteúdo, tá certo? Um beijo, até a próxima.